1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 1. Eu quero continuar a temática sobre santidade, que nós começamos quarta-feira. Deus tratou profundamente conosco aqui na quarta-feira, e eu creio que esta noite não será diferente. Amém? Porque a santificação faz parte do nosso chamado para a salvação. Santificação não é algo reservado para pastor, profeta, apóstolo, não. Santificação diz respeito a todo aquele, a toda aquela que ouviu o chamado do Evangelho, creu no Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos e tornou-se assim discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Diz respeito a todos, ninguém está de fora, não é algo opcional. Santificação não é algo opcional, faz parte da nossa chamada. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos, ou seja, vos imploramos e exortamos no Senhor Jesus, assim como recebeste de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, ou seja, que eviteis a prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão de desejos carnais, como os gentios, ou seja, os incrédulos, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, ou seja, o chamado para a santificação, não despreza ao homem, isso não é mandamento de homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Paulo ocupou-se em escrever essa carta destinada aos crentes que moravam numa cidade chamada Tessalônica. Por isso que essa carta é nomeada, como carta aos Tessalonicenses, ou seja, os habitantes da cidade de Tessalônica. Fiz falar Tessalônica. Paulo, ele escreve essa carta com dois propósitos. Primeiro, de encorajar os cristãos que ali habitavam na cidade de Tessalônica, para que eles perseverassem na fé. Por isso, no início da carta, Paulo faz muitos elogios aos Tessalonicenses. Mas como ninguém é perfeito, como igreja é composta por gente, então igreja nenhuma é perfeita, Paulo também fez correções. Por conta de algumas falhas que estavam havendo ali na igreja estabelecida na cidade de Tessalônica. Pois bem, e do texto que ora lemos, Paulo, ele não traz nenhuma novidade em termos de ensinamento, de admoestação ou exortação aos Tessalonicenses. Não. Paulo, ele só está repetindo para eles o que eles já sabiam, o que eles já haviam
aprendido e que precisavam perseverar e colocar em prática. E a razão pela qual Paulo ele insistia com seus discípulos em repetir ensinamentos frequentemente é porque Paulo levava em consideração a natureza humana, a força dos hábitos enraizados em nossa natureza humana. Paulo ele se dirigiu nessa carta a crentes já nascidos de novo, regenerados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, mas que frequentemente falhavam em viver de forma digna o reino de Deus. E conosco, amados, não é diferente. Embora vivamos num lugar e numa época diferente da qual vivemos Tessalonicenses, eu e você temos a mesma natureza carnal que eles tinham. Eu e você temos hábitos, ou melhor dizendo, maus hábitos, enraizados em nossa natureza, em nosso comportamento, que precisam ser transformados pelo poder da palavra de Deus. Pois a obra do novo nascimento, irmãos, ela é uma obra que Deus executa na nossa vida em um único ato, em um único momento. Ou seja, o pecador ouve o Evangelho, ouve a mensagem da cruz, o Espírito Santo abre o coração dele para ele crer que Jesus Cristo morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. E o Espírito Santo então adentra a vida deste homem, a vida dessa mulher, e passa dali por diante a habitá-lo para sempre. O novo nascimento é uma obra de um único ato de Deus na vida do homem e da mulher que crê no Evangelho. Agora, a santificação é diferente. A santificação, ela começa no dia de nós nascermos de novo, e ela terminará no dia que nós morrermos, ou se nós tivermos o privilégio de estarmos vivos, quando Jesus Cristo voltar e transformar o nosso corpo, glorificar o nosso corpo para nos arrebatar com a igreja, então cessou a obra de santificação. Então a obra da santificação, ela é uma obra para a vida toda. Por isso que Paulo escreveu aos Filipenses, ele os encoraja com a seguinte palavra, que ele tinha por certo que Deus ia aperfeiçoar a boa obra que havia começado na vida deles, até que essa boa obra fosse completa. Alguém aqui conhece o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro? Alguém aqui já foi? Na cidade do Rio de Janeiro? Nossa, quase ninguém foi aqui no estado do Rio de Janeiro. Gente, estamos precisando achar um pouco. O Rio de Janeiro, irmãos, a capital, tem uma particularidade que eu acho muito feia. A maioria das casas não tem reboco. A maioria das casas são casas incompletas. As pessoas, elas fazem as casas, fogem do aluguel e não fazem mais nada na casa. É uma coisa assim que já é cultural. Não é porque a pessoa não tem condições. Às vezes a pessoa ela faz a casa porque não tem condições e segue. Não, mas é uma coisa que parece que é cultural. Tem bairros assim que é praticamente padrão, as casas inacabadas. Não será assim comigo e com você. A boa obra que Deus começou, Ele vai completar, Ele vai concluir, Ele vai terminar, até que eu e você tenhamos estampados em nosso caráter a imagem e semelhança de
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Precisamos entender, irmãos. Então Paulo, ele repete aos Tessalonicenses o que eles já sabiam, mas com certeza eles vacilavam e falhavam no que diz respeito a pôr a doutrina em prática no cotidiano. Por isso que a pregação, irmãos, por isso que a pregação, ela exerce um papel muito importante no nosso crescimento espiritual. Porque espera-se que o pregador ou os pregadores sejam homens cheios com o Espírito Santo, com fé, com mais maturidade e experiência no Senhor, para puxar toda a igreja ao novo nível, ao nível de crescimento constante no Senhor. O pregador não é maior nem melhor do que ninguém. O pregador, ele é alguém chamado por Deus, ele é alguém capacitado por Deus, é alguém testado por Deus, é alguém experimentado na palavra, para que possa compartilhar da palavra, e a palavra fazer essa obra de santificação, e a palavra nos trazer à memória o que nós já estamos sabendo, mas estamos negligenciando, por conta da correria do dia a dia, por conta das aflições da vida diária. Nós temos a tendência de perder de vista a doutrina e a prática da doutrina na vida diária. Considerando, irmãos, que nós vivemos num mundo onde os costumes, a cultura, a linguagem é contrária ao reino de Deus, somos constantemente pressionados, somos constantemente tentados a desobedecer a Deus e dar lugar aos desejos da nossa carne. Então nós sermos relembrados frequentemente do nosso chamado, da nova natureza que recebemos por meio de Cristo. Isso vai nos ajudar a ir na contramão do mundo, a nos conservar separados do mundo e consagrados a Deus, porque este é o verdadeiro sentido da santificação. É nós nos separarmos do mundo, daquilo que é mundano, daquilo que é carnal, daquilo que é maligno, daquilo que é trevas, e nos consagrarmos a Deus. E nessa palavra Paulo trata de dois aspectos, irmãos, importantíssimos, que eu e você temos que considerar ao longo de todo o nosso processo de santificação, ou seja, até a morte ou a glorificação do nosso corpo. E que dois temas importantes que Paulo aqui trata: primeiro, da sexualidade; segundo, do nosso relacionamento com as pessoas, principalmente negócios profissionais com as pessoas. Veja bem, porque, versículo 3: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Precisamos entender, irmãos, que quando a Bíblia ela fala de prostituição, o termo prostituição aqui ele é um pouco genérico. Como assim, irmão Clécio? O termo prostituição, quando ele aparece num texto como esse, ele não se restringe ao ato de alguém contratar uma prostituta, porque na nossa língua portuguesa, quando a gente fala, de prostituição, normalmente a gente está se referindo a profissionais, que vendem o corpo, a pessoas que trocam o corpo por dinheiro. Mas na linguagem bíblica nem sempre o texto se restringe a esse aspecto da prostituição. Logo, a prostituição aqui ela envolve
três formas diferentes de sexualidade ilícita, de sexualidade que a Bíblia reprova, tá? A primeira forma qual que é? A fornicação. O que é a fornicação? É a relação íntima entre solteiros, moço solteiro, a moça solteira, né? Sem uma aliança conjugal formalizada diante do Senhor e da sociedade. Quando eles têm uma relação íntima, segundo a Bíblia, eles estão em prostituição. Dentro dessa fornicação pode ser na forma com uma relação íntima espontânea ou uma relação íntima paga, né? A contratação de alguém que vende um couro. A segunda forma de prostituição que a Bíblia reprova é o adultério dentro do casamento. Como assim o adultério dentro do casamento? É quando o marido, né, ele vive casado com a mulher, ele vive debaixo do mesmo teto, conserva uma aliança e ele tem uma relação íntima com outra mulher, essa conjugal. Ou a mulher vive uma aliança, está aliançada com o homem e tem uma relação íntima extraconjugal. Isso a Bíblia chama de adultério dentro do casamento. E existe o adultério fora do casamento. Mas como assim, irmão Clécio? O adultério fora do casamento. Abra comigo lá, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Quando Jesus, ele fala sobre a terrível realidade do divórcio. Marcos capítulo número 10, versículo 1. E levantando-se dali foi para os termos da Judeia. Jesus foi para os termos da Judeia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los, como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram, testando-o, é lícito, é aceitável ao homem repudiar a sua mulher, ou seja, dar carta de divórcio, abandonar a sua esposa? Mas ele respondendo, disse-lhe, que vos mandou Moisés? E eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar, dispensar a esposa. E Jesus respondendo disse-lhes, pela dureza dos vossos corações vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. E ele lhes disse, qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outro, também adultera. Pois bem, irmãos, os fariseus eles sempre estavam procurando uma ocasião para pegar Jesus em alguma questão que desabonasse Jesus, que fizesse com que Jesus tropeçasse em alguma palavra e perdesse a sua credibilidade. Afinal de contas, o ministério de Jesus, a cada dia que passava, estava se tornando cada vez mais popular, cada vez mais famoso, e multidões crescentes seguiam a Cristo. E aquilo incomodava tremendamente os fariseus, pois eles eram líderes religiosos que estavam cada vez mais perdendo audiência, perdendo discípulos para o Galileu, para Jesus Cristo. Pois bem,
Então eles, muito astutamente, fazem essa pergunta para Jesus, para saber qual era a opinião de Jesus concernente ao divórcio e ao segundo casamento. Porque se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vemos que João Batista perdeu a cabeça, ele foi decapitado. Por quê? Porque a segunda mulher de Herodes estava irritada com o fato de João Batista pregar contra a condição de Herodes conviver no segundo casamento. E João Batista, mesmo diante das ameaças, ele não arredou o pé, ele ficou firme na sua mensagem. Então, qual que foi a ideia dos fariseus? Olha, se João Batista perdeu a cabeça por falar contra o divórcio e o segundo casamento, se Jesus não tiver a posição e falar a mesma coisa, ele também vai acabar perdendo a cabeça por dizer o que ele pensa. E não foi diferente. Jesus manteve a mesma posição de João Batista. Divórcio desagrada a Deus e segundo casamento é adultério. Mas Jesus, ele explica por que o segundo casamento é adultério. Ele explica declarando a real natureza do casamento. Quando o homem deixa o lar do seu pai e da sua mãe e une-se à sua mulher, ambos passam a ser um. Eles deixam de ser dois e tornam-se uma única carne. Eles estabelecem uma aliança. E aliança, diferentemente de contrato, aliança só tem fim com a morte de uma das partes. Enquanto ambos estiverem vivos, eles têm uma aliança diante de Deus e diante da sociedade. O que acontece? Quando há divórcio, há uma separação de corpos, há uma separação de espaço físico, né? O homem e a mulher deixam de coabitar, deixam de ter intimidade, o homem e a mulher deixam de morar na mesma casa, mas a aliança perante Deus permanece. Sendo assim, se um homem divorciado casar com outra mulher, ele não está mais vivendo na mesma casa, ele não está tendo mais intimidade com a sua verdadeira esposa, mas ele, aos olhos de Deus, ele está em adultério. Da mesma forma, a mulher foi repudiada ou repudiou o esposo, casa de novo, ela não mora mais na mesma casa que ele, ela não tem mais intimidade sexual com ele, mas aos olhos de Deus ela ainda tem uma aliança, e quando ela se junta com outro homem, ela está adulterando contra o seu verdadeiro esposo. Seja a fornicação, seja o adultério dentro do casamento, seja o adultério fora do casamento, são formas de prostituição que desagradam a Deus e bloqueiam o processo da santificação. Por se tratar de uma prática contínua, onde não está havendo arrependimento, mas sim uma prática contínua. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, abra comigo lá as Sagradas Escrituras. 1 Coríntios, capítulo de número 6. O apóstolo Paulo, irmãos, ele trata aqui com uma propriedade e uma profundidade muito grande no que diz respeito à seriedade do pecado da prostituição. Quando ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares, os alimentos, os banquetes, são para o ventre, são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um
como os outros. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Olha, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz, de uma prostituta? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a prostituta faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é um templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Irmãos, Paulo foi tão claro quando escreveu essas palavras, que a gente não precisa nem jejuar e orar 21 dias como fez Daniel, para ter revelação e entendimento. Tão claro que é o argumento de Paulo no que diz respeito à seriedade da prostituição, por se tratar de um pecado cometido com o templo do Espírito Santo. Quando o pecador, a pecadora nasce de novo e o Espírito Santo passa a habitar nele, ele passa a ser o que? Templo do Espírito Santo. Como disse o Senhor no Antigo Testamento, Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens. Esse prédio aqui, irmãos, não é a casa de Deus. Deus não mora aqui. Se alguém pensava isso, desculpa te decepcionar, mas Deus não mora aqui. Aqui não é o endereço de Deus. Aqui em nenhuma congregação dedicada a culto e a pregação da palavra nessa cidade, no mundo, é a casa de Deus. Aqui é apenas um lugar onde nós nos reunimos para cultuar o Senhor juntos e aprendermos a sua palavra juntos, para que Deus ministre algum dom sobre a nossa vida. Enfim, é um prédio que nos dá comodidade, que nos dá conforto, que nos dá segurança, tá? Pessoas, se a gente tivesse que realizar todos os nossos cultos em praça pública, o dia que chovesse, pronto, acabou o culto, já cada um para sua casa, não tem culto. Então aqui é um lugar conveniente para nós nos reunirmos, congregarmos, aprendermos a palavra, crescermos no Senhor, enfim. Agora, o Espírito de Deus, ele habita os filhos, as filhas de Deus. Volto a dizer, quando nascemos de novo, o Espírito Santo passa a morar em nós. Antes de alguém nascer de novo, esse alguém pode ser tocado pelo Espírito. Como? Sentindo a presença de Deus no culto, avivado com os nossos cultos aqui. Pode ser curado de alguma enfermidade. Pode receber alguma palavra de sabedoria. Enfim, alguma ministração da parte de Deus. Mas isso não faz do indivíduo participante da salvação, não faz dele templo para a habitação do Espírito Santo, porque ele foi apenas tocado de fora pelo poder de Deus. Agora, tornar-se templo do Espírito Santo é ser cheio com o Espírito Santo, é ter a natureza de Deus, o Espírito da sua glória morando permanentemente dentro de você. Aleluia! Deus, ele não quer ser um hóspede, Deus, ele não quer ser visitante, Ele quer morar no teu coração, para que o grande dia
dia, quando Jesus Cristo voltar, este mesmo poder que habita em mim, este mesmo poder que habitar em ti, vai glorificar o teu corpo e fazer você apto para subir aos céus com Cristo e morar com Ele em toda a eternidade. Aleluia! Vamos entender isso. Então, aonde quer que eu vá, o Espírito Santo está comigo. Por isso que ele é chamado por Jesus Cristo de o Consolador. A palavra Consolador vem do grego paracleto, que quer dizer ao lado de. É alguém que está ao seu lado para te ajudar. Então, aonde quer que alguém chegue, o Espírito Santo vai, o Espírito Santo vai com ele. Então isso quer dizer que se o crente for até a casa da sua amante para trair a sua esposa, o Espírito Santo vai com ele. Isso quer dizer que se o crente for usar um carro para fornicar com a sua namorada, o Espírito Santo estará dentro do carro com ele, com ela. Isso quer dizer que se um crente for até um motel para usufruir da prestação de serviço de uma prostituta ou de um travesti, o Espírito Santo vai lá dentro dele. Você consegue se imaginar tendo uma relação íntima com alguém e o seu pai do lado da cama? Do lado do carro? Vendo tudo e ouvindo tudo. Mas é o que acontece com o crente. Pelo Espírito Santo, o Pai se faz presente aonde quer que o crente vá. Se fizermos ou falarmos algo que Deus reprova, o Espírito Santo está conosco. Por isso que quem é nascido de novo vai entender o que eu estou falando. Quem não é nascido de novo aí não vai entender. Mas todas as vezes que a gente pega, o Espírito Santo vai. Algumas mães a gente pode puxar a orelha de filho, né? Você já teve a orelha puxada, só? Quando faz arte? O Espírito Santo já nos corrige, porque Ele está do nosso lado. Então a seriedade com a qual Paulo está tratando a prostituição, irmão, é para nós considerarmos. Não tem como nós fugirmos disso. Isso não é minha opinião, isso não é a opinião do pastor Afonso, nosso pastor presidente, isso não é a opinião da Assembleia de Deus, isso é doutrina, isso é palavra, isso é a verdade que liberta, que santifica e prepara o crente para morar no céu. Aleluia! Precisamos entender isso. Não adianta querer torcer de um lado, torcer do outro. Não adianta. Que liga. Irmãos, Deus está mais preocupado com a nossa santidade do que com a nossa felicidade. Se a nossa felicidade não tem por base a santidade, então é uma felicidade imprestável. Vou repetir. Deus está mais preocupado com a nossa santidade do que com a nossa felicidade. Se a nossa felicidade não tem por base a santidade, então é uma felicidade imprestável, que só vai nos fazer mal. No começo é doce, o final é amargo. No começo é lindo, o final é horroroso. No começo é legal, no final é trágico. Então, por isso, na insistência de Paulo, não só escrevendo aos Tessalonicenses, mas também em Coríntios, a nos exortar a fugirmos da prostituição, porque é o único pecado que é contra o corpo. Aí se dá a sua seriedade. E se nós, irmãos, não formos conscientizados pela palavra da verdade acerca dessa seriedade, nós não teremos o devido cuidado. Não teremos o devido cuidado. E vamos deixar essa iniquidade se introduzir na nossa vida, entristecer o Espírito Santo,
e nos deixar numa condição que eu chamo de ciclo vicioso de pecado. Não quer dizer que você perde a salvação, ou que o Espírito Santo vai embora e deixa você falando sozinho, não. Mas você para de ouvir o Espírito Santo, e um abismo vai puxando outro abismo, um pecado gerando outro pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo se cala quando a gente não se arrepende das exortações anteriores. Aí como que esse ciclo vicioso ele é quebrado? Né? Quem caiu nesse ciclo vicioso de pecado, puxando pecado, de prostituição, puxando outros pecados, como que esse ciclo é quebrado? Duas formas. Primeiro, tribulação. Tribulação. Ou seja, o pecado mais cedo, a prostituição, vamos ser mais específico, menos genérico, mais cedo ou mais tarde, vai gerar um sofrimento tal, que a pessoa vai cair em si, igual o filho pródigo, que precisou chegar num ponto de precisar de comer comida de porco, que aí a pessoa ela vai se arrepender e vai querer se reconciliar. Essa infelizmente, é a forma mais típica, uma forma mais comum que Deus trata, por meio da tribulação, leito de enfermidade, enfim. E a outra forma que Deus trata é por meio da palavra pregada, como nós estamos pregando hoje, que traz a pessoa um choque de realidade, uma conscientização, um arrependimento, ou por meio de uma profecia particular. Como assim, Clécio? Irmão Clécio, uma profecia particular. O Senhor levanta um dos seus filhos ou de suas filhas, para o quê? Por meio do Espírito Santo, uma palavra revelada, vai até a pessoa e confronta a pessoa pessoalmente. Normalmente uma pessoa que não conhece aquele que está em transgressão. Tá? Normalmente assim. Agora, quando a pessoa ela não ouve palavra pregada, ela não ouve uma profecia particular, o que vai ter que acontecer? Chicote, açoite, tribulação, aflição, comida de porcos, chiqueiro, é o que vai ter que acontecer. Enquanto a pessoa não for afligida no Espírito ao ponto de recobrar a consciência e se arrepender, ela por si só, ela não vai conseguir dar ouvidos ao Espírito Santo. É sério isso. Agora, a segunda temática que Paulo fala sobre a questão da santificação é relacionamento, a forma como nós nos relacionamos com os outros, principalmente relações profissionais. Por isso que Paulo fala: não oprimais ou enganais vossos irmãos em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de relacionamento. O que é você oprimir alguém em algum tipo de negócio? Vamos lá. Imagina, por exemplo, que eu sei que o Guilherme ele está em dificuldade financeira. E por conta dessa dificuldade, o Guilherme quer vender a moto dele. E eu, sabendo que o Guilherme está em dificuldade, eu vejo lá na tabela FIP da moto lá 6 mil, valor de mercado da moto, 6 mil. Aí eu falei assim: o Guilherme está quebradão. Se eu oferecer 4 mil, 4 pontos para ele, ele entrega. Eu vou ganhar 2 mil nas costas também. Isso é uma forma de oprimir. Irmãos, das duas uma, ou a moto dele, ou qual que seja o bem, não me interessa, ou esse bem me interessa e eu pago o valor de mercado para ajudá-lo como meu irmão. É diferente, irmãos, de quando você vai na loja, falou isso do carro, né, agora? É diferente quando você vai na loja vender o seu carro para outro, a loja vai pagar abaixo da tabela para poder revender. Isso é prática natural do mercado, não é uma questão de ajustar preço por ambas as partes. Mas eu, como crente, né, como filho de Deus, o Guilherme, como filho de Deus, eu oprimi para tirar vantagem do sofrimento dele, isso Deus reprova. E qual que é a seriedade que Deus trata nisso? Deus é vingador desse tipo de coisa. Como assim, irmão Clécio? Se eu oprimir o Guilherme
no negócio da moto, bem, eu ganhar em cima do sofrimento do meu irmão em Cristo, lá na frente, Deus vai permitir que eu tenha algum prejuízo financeiro superior ao lucro que eu tive com ele. Irmãos, como diz o mineiro, é batata, é macuco de engordar. O que ele quer? É a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Ninguém consegue, irmãos, violar essa lei e sair intacto. A gente paga o preço. Isso é uma de muitas formas de opressão que eu poderia citar. Há muitas formas de opressão. Né? Chantagem, por exemplo. Né? A pessoa chantagear é uma forma de opressão. Tem chantagem psicológica, né? Tem chantagem, a pessoa sabe um podre seu, só se eu fizer o que eu quero, eu vou contar para todo mundo. Tá? Tem vários tipos, modalidades de chantagem que a pessoa usa para oprimir o outro e tirar vantagem do outro. Agora, a outra questão que Paulo trata é não enganar ninguém em negócio algum. Irmãos, irmãs, todos nós, estamos sujeitos de comprar alguma coisa a prazo, acontecer algum imprevisto e a gente no meio do caminho não conseguir pagar. Isso é uma situação. Agora, você ir até uma loja, fazer um carnê, sabendo que não vai ter condições de pagar, e se lixando para que o seu nome fique sujo, isso daí é usar de engano. Isso é ser desonesto. Você comprar de um irmão, comprar de uma irmã, né? A gente sabe, irmãos, no Brasil, metade das pessoas que trabalham na informalidade, metade. Entende? Ou seja, muita gente trabalha vendendo Natura, vendendo Avon, prestando algum tipo de serviço, vendendo picolé, ou seja, trabalha sem ter uma carteira assinada ou uma empresa estabelecida. Aí você vai, compra de um irmão, compra de uma irmã, sabendo que não vai poder pagar. E deixa o irmão, deixa a irmã no vento. Irmãos, eu devo de ter perdido na época que eu vendia livros, os irmãos lembram? Uns 3 mil reais. Uns 3 mil reais eu devo de ter perdido. De gente que não me pagou e eu tive que pagar a editora. Eu estou falando de gente crente, porque o único cliente católico que eu tinha, um monge católico, me pagava à vista. Era chorão, chorava desculpa e me pagava à vista. Nunca um católico foi me devendo, só crente. Todo mês, cada 2, 3 meses assim, às vezes eu tomava um tombinho. E tinha hora que era tombão. Se for pôr no papel aí, eu não quero nem ficar lembrando que isso daí amarga o coração dele. Aí dá uns 3 mil e pouco. Usar de engano, irmãos. E gente que eu cobrava, fugia de mim, não atendia telefone, não respondia WhatsApp, e não tinha meio de receber. Falava que ia pagar errado. Falava que ia depositar, e ia lá no banco, não depositava nada, e só o sangue de Jesus. Gente que comprava, irmão, sem poder, porque livro é uma coisa que você compra se você pode. Se você não pode, releia os livros que você já leu, até você poder, né? Embora livro não seja algo assim, eu considero vital, eu leio todo mês, eu compro livro todo mês, mas não é igual comida, né? Você passa sem livro, mas sem comida você não passa. Então, irmãos, nós temos que atentar para isso. São as pequenas raposas que destroem a vinha. Agora, quando a gente sofre um imprevisto, não consegue pagar o cartão e tal, mas não foi sua má fé, não foi a sua má intenção. Aí a gente vai orar, vai pedir graça, vai trabalhar, vai guardar dinheiro, até conseguir honrar o compromisso.
Então Deus está vendo a sinceridade da gente, que a gente quer pagar, mas as circunstâncias não estão permitindo. É diferente de quando a pessoa age com uma fé para tirar vantagem. Seja na relação sexual, seja na relação dos negócios, irmãos, precisamos de viver com o fundamento da sã doutrina. A prostituição pode dar uma alegria agora, mas vai arrancar lágrimas e sangue depois. O engano, a opressão pode dar um lucro agora, mas vai arrancar todo o teu lucro depois. Não adianta fazer de louco. É fato, isso vai acontecer com a gente, se a gente resistir ao Espírito Santo e rejeitar a sã doutrina. A obra de santificação é uma obra contínua. E se nós, em nossa rebeldia, em nossa teimosia, insistirmos em algum pecado e bloquearmos esse processo, Deus lidará conosco, porque Ele nos ama e Ele tem prazer, tem alegria na nossa prosperidade. Aleluia! O Senhor prefere nos açoitar do que nos perder do diabo. A ferida que Deus abre, irmão, para lidar com o nosso pecado, Ele fecha. Agora, a ferida que o diabo abre por causa do nosso pecado, é só o arrependimento que fecha. É só a confissão e o arrependimento que fecha. E diante dessa exposição bíblica, nós precisamos de nos autoexaminar. Eu estou conservando o meu corpo em santificação e honra. Eu estou honrando o Espírito Santo que mora dentro de mim. Eu estou tratando com respeito e seriedade as pessoas com quem eu negocio. Então nós precisamos de fazer um autoexame ao luz dessa palavra e permitir que essa palavra nos mude, que essa palavra gere em nós um desejo de santificação maior, que essa palavra produza em nós, irmãos, uma convicção de pecado, para que haja confissão, para que haja arrependimento, para que o Senhor nos sare, para que a sua presença seja abundante na nossa vida. Aleluia! Deus tremendo e poderoso. Deus tem ciúmes de nós, irmãos. O Espírito Santo não nos compartilha com o diabo nem com o mundo. Eu e você somos muito, muito preciosos para Deus. É por isso que Ele estima tanto a nossa santificação. Porque quanto mais eu e você somos santificados, mais parecidos nos tornamos com Cristo. Será que eu posso ouvir glória a Deus por isso? Mais intimidade nós temos com o Pai, mais claramente ouvimos a voz do Seu Espírito, mais a nossa alma é enriquecida com a graça do Salvador. Aleluia! E mais esperançoso nos tornamos com relação ao arrebatamento da igreja. Porque o crente que está no pecado, o crente que não está se santificando, ele morre de medo da vida de Jesus. Porque sabe que ele está numa condição reprovada. Agora o crente que em meio às lutas, às tribulações, as tentações, as perseguições, os tropeços,
as quedas, os levantes. Se conserva sincero na santificação, esse tem esperança. Esse tem alegria de falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Porque nós nos santificamos para estar com Ele. Eu e você estamos sendo preparados para o céu. Toda aflição, todo sofrimento, toda luta, toda tentação que nós temos sofrido, irmãos, deste lado do céu, é só para nos preparar para o céu, é só para nos preparar para o céu, aleluia! Por isso permaneça firme, permaneça firme. Você jovem solteiro, permaneça firme. Você divorciado, permaneça firme. Você casado, permaneça firme. Você profissional, permaneça firme. Fala a verdade, seja honesto, permaneça firme, porque há uma coroa de glória reservada para nós, aleluia. Agora nós carregamos a dura e pesada cruz, como canta o hino, a qual será trocado por uma coroa de glória. Não deixe a sua cruz por nada. Crucifique-se nela dia após dia pelo poder do Espírito, porque vai valer a pena. Vai valer, irmãos, toda a aflição com a qual nós fomos afligidos. Vai valer a pena. Permaneça firme. Não ceda, permaneça firme, que o Senhor vai acrescentar graça na sua vida, aleluia. Ele vai acrescentar graça na sua vida, aleluia. O poder dele vai ser aperfeiçoado em suas fraquezas. Oh Deus tremendo e poderoso, oh Deus tremendo e poderoso. E você vai tirar de letra esse teste. Você vai tirar de letra essa prova, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida, e a sua alegria vai ser completa na presença dele, aleluia.